E gravando, fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula com foco para o concurso do BNDES. Se você está estudando para o cargo de analista de sistema com foco em cibersegurança, esse é o local certo onde eu estou trazendo aqui de fato a maioria aí dos assuntos do edital. Tá? Do edital aí da SES Gran Rio. E, em específico, nós estamos agora no tópico 4.2, CVE, né? Resolvendo já algumas questões. Essa é a parte 4 dessa aula, né, de CVEs, onde eu trouxe 4 questões. Cada questão dessa tem 5 tópicos, onde propositalmente a gente está se debruçando, né, tecnicamente falando, sobre cada tipo de ataque desse, beleza? Então, se você caiu pela primeira vez aqui no canal, em específico nesta aula, saiba que essa aula aqui faz parte, né, de uma série de videoaulas que a gente já vem tratando já há algum tempo sobre o concurso do BNDES para o cargo de cibersegurança, beleza? Então, a gente não vai resolver nem a questão de número 1, porque já foi resolvida, nem a questão de número 2, nem de número 3, porque elas já foram resolvidas e está aqui na playlist do concurso do BNDES aqui no canal, beleza? Então a gente vai tratar agora sobre a questão de número 4, vamos debater aqui sobre esses ataques draw, né? Crime, né, e o Switch 32. Aí o Best e o Poodle já foram revistos, a gente já detalhou tecnicamente nas aulas anteriores e agora a gente vai tratar sobre esses 3 ataques com base nessa questão de número 4, beleza? Então, dê o teu joinha, se inscreva no canal, dê seu feedback aí, tá? Sugestões e fala comigo também para qual concurso que você tá estudando. Além, obviamente, do BNDES, qual outro concurso que você vai prestar e, se puder falar, demonstre qual o assunto que você gostaria, né, que eu trouxesse aqui futuramente para a gente poder debater, trazer questões, se aprofundar tecnicamente. A ideia é que o nosso objetivo é para concurso na área de TI, de tecnologia da informação a nível superior, seja aqueles cargos que pagam no mínimo 10 mil e acima de 20 mil, beleza? Ou seja, traga sugestões desses assuntos de diversos editais para a gente poder debater aqui, e a ideia é a gente pegar esses assuntos e aprofundar de tal forma que a gente consiga bater o máximo de questões aí nas provas, beleza? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aí à questão de número 4. Deixa eu ver aqui direitinho. Deixa eu alterar o meu quadro aqui. E essa aula vai ser a aula de número 17, beleza? Aula de número 17, vamos lá. Questão de número 4. Deixa eu sair aqui da tela de vocês, como de costume. Vamos lá. Deixa eu só beber uma água rapidinho e a gente continua. Enquanto isso, vocês vão lendo aí a questão e, obviamente, que tem um gabarito, mas é bom vocês lerem aí o enunciado para a gente ter uma ideia, beleza? Beleza, galera, vamos lá. Vou colocar a caneta vermelha e simbora. O TLS, Transport Layer Security, é um protocolo de segurança amplamente utilizado, criado para aumentar a privacidade e a segurança dos dados em comunicações pela internet. O protocolo TLS 1.2 e versões anteriores apresentavam uma certa vulnerabilidade que permitia aos invasores intermediários, ou seja, aqueles invasores que estão in the middle, tá? Permitiu que esses invasores extraíssem informações sensíveis de comunicações criptografadas. Cara, isso aqui é interessante. Como assim, né? O próprio protocolo TLS e SSL eles foram construídos para oferecer segurança numa comunicação, né? Numa troca de informações, né? Uma troca de comunicações de forma criptografada. E como assim, ainda assim, tem vulnerabilidade que permite que se extraia informações sensíveis nessas comunicações criptografadas, beleza? Essa vulnerabilidade explorava uma fraqueza na forma como o protocolo lidava com o que? A compressão de dados antes mesmo da criptografia. Ou seja, esse protocolo, o TLS 1.2, esse cara, nesta versão,
beleza? Num contexto de vulnerabilidade, ele tinha a seguinte situação. A maneira como ele lidava, que era fraca, a maneira como ele lidava com a compressão de dados antes da criptografia, permitindo que um atacante, através de um ataque man in the middle, deduzisse, olha aí, um ataque de inferência. Deduzisse o conteúdo de cabeçalhos HTTP, que em princípio, esses dados deveriam estar protegidos. Esse tipo de ataque que explora a relação entre compressão e criptografia, aqui é que está a palavra-chave, as palavras-chave, né? Beleza? A relação que explora a relação entre compressão e criptografia para comprometer a confidencialidade da comunicação é também conhecido como o famoso crime. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, aqui tá... deixa eu tentar trazer aqui. Deixa eu ver se eu tenho a CVE dele. A CVE dele é essa aqui, ó. Vamos lá. Para ajudar vocês. Olha como é que lá na base da CVE, como é que ela traz, tá? O protocolo TLS, versões anteriores, conforme usado lá no Mozilla Firefox, que são clientes, né? Clientes, né? Que se utilizam ali das criptografias também, Google Chrome e outros produtos, pode criptografar dados compactados sem ofuscar adequadamente o comprimento. Ou seja, aqui é que está o lance, a pegada, né? Sem ofuscar adequadamente a compressão dos dados não criptografados, que permite o quê? Invasores que já estão no ataque man in the middle, ou seja, ele já está na rede, ele já está no meio do caminho ali, obtendo esses cabeçalhos HTTP, tá? E eles observam diferenças, né, de comprimento durante uma série de suposições em que uma string em uma solicitação HTTP potencialmente corresponde a uma string desconhecida, que também é chamada de crime, beleza? Bom, como, né, obviamente a gente já sabe o gabarito, mas nunca ouvi falar, professor, nesse tema aí, nesse ataque do tipo crime, beleza? Bom, primeiro, estamos lidando aqui com CVEs, tá? E estamos lidando com diversos ataques, ataques diversificados, criativos, né? E quando se fala nesse tipo de ataque, né, que é o nosso gabarito, que é o tal do crime, né? É importante a gente saber o seguinte: isso aqui, ele é um tipo de ataque bem específico, tá? Que envolve um ataque no TLS, e ele já diz na versão 1.2. Então, se você tem aí teu servidor, né, compatível, né, e aceitando criptografia, né, a nível de TLS 1.2, já saiba que essa versão TLS 1.2 possivelmente pode ser aí vulnerável ao ataque do tipo crime. E o que significa o crime, né? Aqui o objetivo de fato é o quê? É realizar o vazamento de informações sobre a taxa de compressão que outrora foi facilitada. Ou seja, só para a gente ter uma ideia, é um vazamento de informações sobre o quê? Sobre justamente a taxa de compressão. Que outrora foi facilitado. Beleza? Ou seja, esse ataque realmente explora uma vulnerabilidade em como o protocolo TLS lida com a compressão de dados antes mesmo da criptografia. Beleza? Ou seja, o nosso foco aqui é a compressão antes mesmo da criptografia. Beleza? Permitindo que um invasor o quê? Realize qual tipo de ataque? De dedução. Tá? Deixa eu descer um pouco mais para ter um pouquinho mais de espaço. Para que a gente consiga
realizar a dedução, ou melhor, a inferência. Mais um ataque aí de inferência, beleza? Nas comunicações criptografadas, tá? Então, antes de mais nada, devemos saber o principal objetivo desse tipo de ataque crime, que o objetivo está alinhado ao vazamento das informações sobre a taxa de compressão, ou seja, dependendo da taxa de compressão, eu vou me aproveitar de uma vulnerabilidade dentro dessa compressão, né? Diante dessa compressão, para deduzir, para inferir uma determinada informação que eu quero. Tá? E como que isso acontece? Né? Na verdade, não como acontece, né? Mas por qual objetivo? Né? Antes de mais nada, devemos saber o principal objetivo, que é isso aqui tem um objetivo. E qual seria esse objetivo? Descobrir o valor de um cookie de sessão, por exemplo, ou qualquer outro dado sensível que esteja sendo trafegados ali na comunicação criptografada. Ou seja, o objetivo aqui é capturar valor de cookie de sessão, já de cara. Tá? Ou qualquer outra informação sensível, beleza? Por que cookies de sessão? Porque o cookie de sessão, especialmente falando, né? O cookie de sessão, especialmente falando, eles são visados porque contém tokens de autenticação. Tokens de autenticação, permitindo o quê? Que o próprio atacante assuma a identidade da vítima ao fazer login em um determinado servidor. Por exemplo, se o atacante conseguir deduzir o valor do cookie de sessão da vítima, ele vai poder usar esse cookie para se autenticar no servidor em nome da própria vítima, sem ao menos muitas das vezes saber qual é a senha. Essa é a ideia, esse é o objetivo, beleza? Isso que você tem que ter em mente. Quando se fala em crime, é um ataque direcionado frontalmente, diretamente ao TLS 1.2, beleza? Onde ele vai se utilizar de um vazamento, ele vai alcançar um vazamento de informações sobre o quê? Sobre a taxa de compressão que outrora foi facilitada. Com isso, a gente consegue deduzir e inferir determinadas informações com qual objetivo? De capturar valor de cookie de sessão. Aqui está a pegada. Esse é o objetivo. Beleza? Como os cookies de sessão geralmente eles contêm informações de autenticação ou até sessão do usuário, eles são alvos valiosos. Alvos valiosos na mão aí dos atacantes, beleza? É por isso que tem muito ataque em relação a hijacking. Isso aqui é importante a gente saber disso. Hijacking session. Ou seja, aquele sequestro de sessão. Uma das etapas anteriores à efetividade do sequestro de sessão é justamente se abusar, né? Abusar desses tipos de ataque, beleza? E vulnerabilidade, brechas em cima de TLS, em cima de SSL, beleza? Agora, a grande questão é o funcionamento. Deixa eu botar aqui. Vamos lá ao funcionamento. Como é que isso acontece, né, efetivamente, né? Para a gente ter uma ideia sobre esse tipo de ataque. Tá? Funcionamento. Primeira coisa, como a própria CVE já diz, né? A própria CVE já diz que permite invasores main in the middle. Cara, já de cara tem que ter um contexto aí de ataque, tá? Para que você consiga efetivamente realizar esse ataque de forma bem sucedida. Que é, primeiro, ter a interceptação. Isso aqui é fato. Tem que ter essa interceptação do tipo main in the middle, aí no meio do caminho. Ou seja, o atacante ele precisa estar no meio da comunicação. Ou seja, ele intercepta as comunicações HTTPS entre um cliente, que é o navegador da vítima, e o próprio servidor. Isso geralmente, assim, para ser bem sincero, isso pode ser feito amplamente de forma facilitada em redes Wi-Fi públicas que estão desprotegidas ou até redes controladas pelo atacante, beleza? E segundo,
eu preciso injetar valores conhecidos. Não basta apenas eu interceptar, eu preciso agora agir. E como que eu faço essa ação? Essa ação, essa injeção de valores conhecidos, serve justamente para quê? Para que eu consiga realizar essa dedução, essa inferência, com o objetivo de capturar, né, o valor de cookies, tá? Por exemplo. Então, eu preciso, num segundo momento, que é o contexto adequado, né, qualificado para realmente estabelecer esse tipo de ataque, que é a injeção de valores. Injeção de certos valores conhecidos pelo atacante. Ou seja, o atacante, como ele não pode ver o conteúdo criptografado diretamente, por mais que ele esteja ali interceptando o meio do caminho do tráfego, apesar disso, apesar dele não conseguir visualizar diretamente, mas ele pode o quê? Controlar alguns dados que o cliente envia ali no cabeçalho, principalmente nos parâmetros de URL. Isso normalmente é feito o quê? Modificando parâmetros. URL, parâmetros na URL ou outros dados manipuláveis em uma requisição HTTP, tá? Ou seja, esses dados controlados pelo atacante, como esses parâmetros na URL, tá? Como esses parâmetros na URL são enviados ao servidor junto com dados sensíveis que o atacante deseja descobrir, como os próprios cookies de sessão. Ou seja, o atacante propositalmente vai injetar determinadas informações e aguardar a resposta. Ele vai ficar verificando isso, né? Eu injeto, eu modifico esse pacote que vai ser enviado para o servidor. E o servidor vai me dar uma resposta. Aí, com base nessa resposta, é que efetivamente eu consigo deduzir e inferir justamente esse cookie de sessão, que é o que eu quero sequestrar. Beleza? Então, num contexto, para conseguir realizar esse tipo de ataque, é a interceptação, main in the middle. Já parou para prestar atenção que a maioria dos ataques do tipo SSL, TLS, sempre tem um main in the middle ali, a característica do homem ali no meio, ali interceptando? Exatamente isso, beleza? Injeção de valores, beleza? E quando se diz injeção de valores, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Vou colocar até em vermelho, que imagina que eu manipulo determinados parâmetros via GET, por exemplo, ou até mesmo via POST. Ou seja, via GET, imagina que a gente tem um parâmetro do tipo search, onde eu tenho um parâmetro chamado que, onde eu vou inserir uma informação, inserir ali um caractere A, por exemplo. Isso numa comunicação HTTP versão 1.1. Para qual? Para um host, para um destino chamado example.com. Beleza? Para que eu consiga, obviamente, que essas informações aqui estarão criptografadas, né? Mas eu vou abusar diretamente nesse parâmetro, eu vou alterar esse parâmetro para descobrir o que eu quero, que é o Session ID. E imagina que esse Session ID é que, não sei, vamos ver, ABCD 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um exemplo bem grotesco, só para a gente ter uma ideia, beleza? Ou seja, deixa eu botar de outra cor aqui. E essa informação aqui, quando ela é trafegada na rede, isso tudo aqui faz parte de um pacote que está sendo trafegado na rede, tá? Está sendo trafegado na rede. Só que tem uma parte disso aqui, digamos aqui, que tem o cookie, o Session ID. E esse cara aqui, ele está cifrado. Porém, eu consigo manipular alguns parâmetros. Quais parâmetros é esse? O parâmetro Q aqui na URL. No caso, usando o GET, né? Beleza? Ou seja, eu consigo injetar valores. Posso injetar a palavra, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Diversos
caracteres para induzir e forçar o servidor a me dar uma resposta. Beleza? Tranquilo? Ou seja, se o texto claro contiver aqui que é o pulo do gato, é aqui que o crime realmente vai realizar o tipo de ataque. Ou seja, ele abusa de algum parâmetro que ele consiga enxergar, que consiga ser visível ao atacante, para descobrir essa numeração desse token de Session ID, que outrora está cifrado no pacote. Beleza? Então eu fico injetando valores aleatórios aqui dentro e baseado no sistema de compressão do servidor e baseado na resposta que ele vai me dar em relação a essa compressão, eu consigo deduzir, eu consigo inferir essa informação que eu estou buscando. Ou seja, aí aqui vai entrar o seguinte detalhe: se o texto claro contiver dados repetidos, como texto claro que eu digo é esse cara aqui, tá? A, no, né? B, C, D, qualquer tipo de informação, ou seja, se tiver uma palavra A no cookie, por exemplo, e a palavra A no parâmetro da URL, tá vendo que tem A aqui e tem A no Session ID, que está criptografado? A compressão aqui é que está jogada e a vulnerabilidade do crime, tá? Essa compressão reduzirá o tamanho da mensagem, já que dados repetidos ocupam menos espaço quando comprimidos. Então, pensa o seguinte: se o tamanho do tráfego comprimido realmente for menor, né, se esse pacote, quando chegar lá no servidor e o servidor comprimir e responder para mim, né, e eu interceptar esse pacote, eu ver que esse pacote ele foi comprimido, né, reduziu-se de tamanho, isso sugere, isso induz, isso me faz deduzir que a injeção de A coincidiu com o primeiro caractere do cookie. Tá? Olha que interessante, ou seja, eu dependo diretamente. Imagina que eu enviei esse pacote P1, chamar de pacote P1. Mandei esse pacote lá para um servidor. E o servidor, ao receber esse pacote, ele vai comprimir e vai dar uma resposta. Caso essa compressão seja reduzida a tal ponto, né, com o menor espaço possível, isso vai sugerir, se houver essa compressão, se essa compressão for diminuir realmente o pacote, após esse abuso desse parâmetro, né, eu me aproveito do sistema de compressão lá do servidor e intercepto a resposta do servidor. O que isso acontece? A compressão ela reduzirá o tamanho da mensagem, já que dados repetidos ocupam menos espaço quando comprimidos. Então, se o tamanho do tráfego comprimido for menor, isso sugere, isso vai deduzir que a injeção de A, aqui ó, a injeção de A no parâmetro Q, coincidiu com o primeiro caractere do cookie. O atacante então repete esse processo testando várias combinações de caracteres até adivinhar o cookie completo. Essa é a ideia, tá? Essa é o passo a passo, né, digamos assim. Beleza? E logo em seguida, o atacante vai fazer isso o tempo todo. Vai disparar essas mensagens, essas combinações de caracteres o tempo todo para o servidor e aguardar a resposta, tá? E verificar o tamanho. Logo em seguida, ele vai poder trabalhar no contexto de inferência do valor correto. O que isso significa? Conforme o atacante injeta mais caracteres, né? Conforme ele vai injetando mais caracteres, ele observa o tamanho das respostas. Com isso, ele consegue inferir mais partes do valor do cookie. Por exemplo, se ele injeta A e B ao mesmo tempo, por exemplo, e a resposta é menor do que quando ele injetou apenas A, ele pode inferir que A e B está correto. Ou seja, se a resposta não muda de tamanho, ele
tenta uma nova combinação com AC, com AD, com AE e assim vai, beleza? Ou seja, se ele injeta AB e a resposta é menor do que ele injetou apenas A, ele pode inferir que AB está correto. Se ele injetar aqui AB e nesse nosso exemplo, realmente o Session ID tem AB. Então o servidor ele vai responder com base nessa compressão com um número menor, beleza? Ou seja, nesse de manda um request e tem um response por parte do servidor, eu estou usando o servidor como um oráculo, né? Ou seja, eu estou me utilizando dessa vulnerabilidade de permitir que o servidor me dê resposta. Quanto mais informações o servidor vai me dando resposta e eu interceptando, interpretando, deduzindo e inferindo, eu consigo talvez chegar na informação que eu quero, que é esse Session ID, beleza? Ou seja, esse processo é repetido até que o atacante ele tenha deduzido todo o valor do cookie de autenticação ou de outro dado sensível, beleza? Então, essa é a ideia. Tranquilo, galera? Esse aí é o nosso crime, beleza? Agora, a gente vai partir para o draw, o famoso draw, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Deixa eu trazer mais para baixo. Vamos lá. Vou botar de outra cor aqui. O famoso draw. Beleza? Deixa eu só beber uma água aqui, só um minutinho. Vamos lá. Draw. Aqui, em específico, eu acho que eu tenho a CVE dele. CVE dele de 2016. 0800 aí. Famoso 0800. Lá no site da CVE também. Aí aqui, ele fala do protocolo SSL V2. Aqui, anteriormente, né, no ataque crime, é o TLS 1.2. Aqui já tem uma vulnerabilidade relacionada ao protocolo SSL V2. Usando ali no OpenSSL, nessas versões, requer que um servidor envie uma mensagem Server Verify antes de estabelecer que um cliente possui certos dados de criptografia RSA de texto simples, o que torna mais fácil para invasores remotos descriptografar dados de texto cifrado TLS, mesmo no TLS, olha isso. Aproveitando um oráculo de preenchimento Blanket Better, RSA, também conhecido como ataque Draw. Então, galera, vamos lá. É um ataque focado no SSL nessa versão que foi utilizada, né, no OpenSSL nas versões anteriores a 1.0, né, e nessas versões em específico, onde a gente consegue, por meio dessa mensagem Server Verify, né, consegue efetivamente explorar essa vulnerabilidade, beleza? Vamos lá. Draw é um ataque, então, direcionado ao quê? Qual o objetivo? Aqui, o objetivo, a gente precisa ter sempre em mente, né? Qual é o objetivo? Capturar a chave privada de um servidor. Capturar chave privada de um servidor qualquer por meio das vulnerabilidades em cima da onde? Do SSL V2. Do SSL V2. Essa é a ideia, beleza? Ou seja, é um ataque direcionado aos servidores webs que aceitam conexões. Olha que interessante. Tanto SSL apenas, tanto que aceitam SSL apenas, quanto aquelas comunicações que aceitam tanto SSL quanto TLS. Pô, professor, então quer dizer que
Eu consigo ter um servidor web, por exemplo, Apache, um Nginx, aceitando comunicações criptografadas usando apenas SSL? Consegue. Você consegue ter uma diretriz lá, né? Uma diretriz no httpd.conf que permite você restringir, né, o uso do SSL apenas. E também tem uma diretriz lá capaz de você restringir o uso tanto de SSL quanto de TLS. Ou seja, mesmo que o TLS seja uma versão um pouco mais robusta, uma versão mais melhorada, digamos assim, mais performática, né? Mais segura, entre aspas, do que o SSL, se o teu servidor web, Apache ou o Nginx, aceitar esse tipo de criptografia, de criptografia, né? De comunicação criptográfica, tanto SSL, uma comunicação SSL, quanto na TLS, ele vai permitir você vai estar permitindo que um atacante abuse do teu TLS por meio do SSL V2. Olha que interessante. Ah, mas o meu servidor está ativado e atualizado com uma versão mais atual do TLS. Tá, mas lá na tua diretriz lá do Apache ou do Nginx, tá aceitando, meu amigo, minha amiga, a versão V2 para compatibilidade com algum sistema antigo, por exemplo, algum navegador, alguma versão do navegador antigo que não é compatível com a última versão do TLS, por exemplo. Então, para você manter determinados sistemas legados, isso é um perigo, inclusive, né? Porque tem sistemas legados que são hospedados em cima de um servidor web que aceita tanto comunicação SSL na versão 2 quanto na versão TLS mais moderna. Então, se você tem uma vulnerabilidade em cima da SSL V2 que está sendo aceita pelo teu servidor web, meu amigo, chorou. Já era. Porque se o atacante descobrir e tiver ali no main in the middle, né, ele vai brincar com o teu servidor web, embora ele esteja atualizado para a última versão do TLS. Essa é a ideia, beleza? Então, a gente já tem que ter em mente que o objetivo aqui e a brecha, né, e o abuso é em cima do SSL V2. Porém, o teu servidor web, seja ele Apache ou Nginx, ele pode aceitar ele pode ser configurado tanto com SSL quanto apenas, né, ou com SSL / TLS também, beleza? Tranquilo? Só que aqui tá um grande problema. Vamos lá. Para garantir, aqui é que tá o problema. Vamos lá. Já falei parte dele, né? Que infelizmente esse SSL V2 ele ainda é aceito e configurado em muitos servidores web. Infelizmente. Por quê? Porque aqui existe um problema em relação a garantir compatibilidade com o quê? Com navegadores / sistemas antigos. Por conta desses caras aqui, é que muitas das vezes a gente trabalha com um servidor web em modo compatibilidade com versões anteriores de SSL principalmente, beleza? Ou seja, para garantir a compatibilidade com navegadores e sistemas antigos, os servidores web usam o mesmo certificado digital, tá? Tanto nas comunicações TLS quanto na SSL, tá? E é aqui que surge um problema, tá? Pois o SSL tem vulnerabilidades gravíssimas, que podem ser exploradas por atacantes para quebrar a segurança da chave privada. Entendeu? Porque o SSL por si só, ele é mais fraco que o TLS. Logo, o atacante ele pode, né, explorar a fraqueza no SSL para comprometer a chave privada. Uma vez que o atacante tem acesso a essa chave privada, ele pode decifrar qualquer tipo de comunicação, seja ela em SSL, seja ela em TLS na última versão, filho. Chorou. Essa é a ideia. Ou seja, o atacante ele vem por essa brecha aqui.
E por essa brecha aqui é que ele consegue pegar a chave privada e quebrar ali a tua comunicação TLS na última versão também, beleza? Agora, como o DAO ele consegue obter essa chave privada, já que esse é o objetivo, né? Bom, aqui a gente precisa ter em mente algumas coisas, alguns pilares. Primeiro pilar dele tem que ter o uso do SSL V2, tá? O uso do SSL versão 2, por exemplo. Tá? Ou seja, o ataque DAO, né, ocorre em servidores que oferecem suporte tanto para o SSL V2 quanto para o TLS, mesmo que os clientes utilizem TLS, beleza? Tranquilo? A segunda coisa é chave de exportação. Quem assistiu a aula anterior vai entender o que significa chave de exportação. Se você não assistiu, assista. Tá? De exportação fraca. Ou seja, para que ocorra o DAO, a gente precisa de alguns contextos. Primeiro, o uso do SSL V2 e o uso de chaves de exportação fraca. Ou seja, assim como o ataque Frake, como a gente viu nas aulas anteriores, o DAO se aproveita de uma configuração relacionada às antigas políticas de exportação lá do governo dos Estados Unidos, lá nos anos 90, que forçavam o quê? A utilização de criptografia mais fracas, né? Na hora de vender um produto que foi desenvolvido, foi arquitetado em território nacional americano, quando eles fossem vendidos para outras nações, né, internacionais, o governo americano tinha rígidas regras regulamentares, forçando com que essas empresas de software disponibilizassem e vendessem essas aplicações com criptografia mais fraca, beleza? Então, para a gente ter uma ideia, existe até hoje, inclusive, alguns softwares que, para manter a compatibilidade com os sistemas antigos, fazem uso dessas chaves de exportação fraca, beleza? O SSL V2 ele pode usar chaves de exportação fraca, que são significativamente mais fáceis de quebrar, beleza? Terceiro, e aqui é um ponto importante. Terceiro, vai haver, a partir desse momento que eu tenho o uso do SSL V2, eu tenho a possibilidade de forçar na comunicação chaves de exportação fraca, eu vou ter a exploração de texto cifrado RSA. Ou seja, é aqui que vai ocorrer a exploração de texto cifrado do tipo RSA. Ou seja, no ataque DAO, o invasor ele vai interceptar a conexão TLS, beleza? E vai coletar esse texto cifrado da chave de sessão. Ele vai utilizar uma conexão ao mesmo servidor ou a um servidor secundário, por exemplo, que suporte SSL V2 e tenta usar a versão antiga e fraca do próprio SSL para recuperar essas informações, né, que estão relacionadas ao texto cifrado, beleza? Ou seja, eu preciso do uso do SSL V2, com isso eu tenho a possibilidade de fazer a utilização da chave de exportação fraca, facilita para o atacante quebrar essas chaves, e eu vou fazer uma exploração do texto cifrado. Embora cifrado, eu vou tentar fazer a exploração, ou seja, o invasor ele vai interceptar essa conexão TLS, obviamente, entre um cliente e um servidor. Afinal de contas, a comunicação está sendo criptografada, então os dados estão ali, né? Eu coleto esses dados e esses dados estão cifrados, beleza? Agora, a grande questão é que tem um item quarto que ele intrinsecamente está ligado ao item 3, que é em relação à criptografia RSA, aonde? No SSL V2, na versão 2. Ou seja, é aqui que efetivamente vai ocorrer toda essa vulnerabilidade, né? Ou seja, o SSL V2 ele usa a implementação insegura do RSA, ou seja, a implementação do
da criptografia assimétrica RSA é insegura. Ela é insegura, tá? Ou seja, o que isso vai gerar? O que isso vai gerar? Eu vou até trazer um aqui para o lado. Isso vai gerar uma consequência. E que consequência é essa? Ou seja, vai permitir que o invasor realize ataques de padding Oracle. Lembra lá na primeira parte, onde a gente verificou como que é realizado o padding, o preenchimento por meio de oráculo, né? O padding Oracle. Ou seja, aqui isso vai permitir que o invasor utilize quais tipos de técnicas de padding Oracle. Beleza? Ou variantes desse ataque, né? Como o Blockchain Betcher, né? Para inferir informações sobre a chave de sessão usada para conexões TLS. Beleza? Isso ocorre por quê? Porque o SSL V2 permite a exploração mais direta ao esquema de criptografia de chave direto lá no RSA. Beleza? Ou seja, a maneira como a criptografia assimétrica é implementada lá no SSL V2, ela já é insegura por si só. Beleza? Permitindo que o invasor faça ataque de preenchimento, né? E aguarde a resposta do servidor para inferir e deduzir essas informações, tá? Só para você ter uma ideia, tem uma variante que é o tal do ataque, que é o que a própria CVE fala, né? Esse ataque, que é o ataque... Blockchain Betcher. Ou seja, essa variante do padding Oracle vai ser possível nessa implementação RSA insegura. Tá bom, mas o ataque de Blockchain Betcher é um ataque de oráculo contra a criptografia RSA. Ou seja, ele ataca frontalmente o quê? A criptografia RSA / PKCS na versão 1, ou seja, na versão 1.5 em específico, tá? Bom, vamos lá. O que significa RSA? A gente já sabe que é a criptografia assimétrica, né? Que é utilizada, que é uma criptografia assimétrica, onde vai ser gerado o par de chaves, chave pública e chave privada. O PKCS, você provavelmente já ouviu falar em algum lugar, tá? Esse PKCS, você provavelmente já ouviu falar em algum lugar. O que é esse PKCS? Quando o RSA, quando essa chave assimétrica, quando essa criptografia assimétrica é utilizada para criptografar dados, como chaves de sessão, por exemplo, do SSL e TLS, é necessário formatar esses dados de forma adequada antes da criptografia. Ou seja, para criptografar os dados, você não criptografa de qualquer maneira. Existe um formato na criptografia dos dados. Ou seja, quando você verificar essa sigla PKCS, saiba que é o formato da criptografia desses dados, tá? Ou seja, ele não é feito de qualquer maneira, tá? É um dos esquemas de preenchimento mais comum, né? É um dos esquemas de preenchimentos de formatação mais comum hoje utilizado na criptografia é essa formatação PKCS. Beleza? Ou seja, o preenchimento PKCS exige que a mensagem cifrada comece com um bloco de bytes específicos, inclusive com essa formatação, por exemplo.
0x00 0x02, por exemplo, seguido de uma série de outros bytes. Cara, isso aqui, quando você intercepta um dado criptografado que está nesse formato, o início desse dado ele vai começar com 0x00 0x02. Quando o atacante ele bate o olho, ele já sabe que o formato é PKCS. Inclusive você, como analista de segurança, deve saber disso quando for avaliar, quando for analisar um tráfego e iniciar, quando você pegar o pacote e olhar ali no Wireshark ou no TCP/dump, ele tiver essas iniciais, esses prefixos, saiba que se trata de um dado cifrado no formato PKCS. Beleza? Tranquilo? Agora, o atacante, ele intercepta esse dado cifrado, que foi criptografado no padrão RSA no formato PKCS, na versão 1.5, por exemplo, e ele vai tentar descriptografar isso. Ou seja, o atacante ele vai enviar versões ligeiramente modificadas desse texto cifrado para o servidor e observar a resposta dele. Ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer o tal do ataque Pad em Oracle ou o ataque Blanchain Batcher. Ou seja, um oráculo é uma fonte que fornece feedback ao atacante sobre um resultado de uma operação. Neste caso, vai ser a descriptografia. Ele vai forçar a descriptografia com o uso de quê? De batching, de padding, de preenchimento do cabeçalho. Beleza? O atacante, então, ele, só para resumir, o atacante ele intercepta o texto cifrado, que foi outrora criptografado com um modelo de RSA, criptografia assimétrica, no formato PKCS, e tenta descriptografá-lo. Como que ele vai fazer isso? Cara, ele vai enviar versões ligeiramente modificadas desse texto cifrado para o servidor. Vai mandar várias requisições com texto cifrado. E modificado, obviamente. E observa a resposta do servidor. Esse observar a resposta do servidor, no momento que o servidor responder, o servidor vai estar agindo como se fosse um oráculo. Beleza? Essa é a ideia. Tá bom? Essa é a ideia. Ou seja, um oráculo é uma fonte, que no caso é o servidor, vai fornecer um feedback ao atacante sobre o resultado dessa operação. Tá bom? Tranquilo? E aqui é que está a grande questão, tá? Que eu considero até um núcleo mais tenso do ataque, tá? Que é o seguinte: para cada mensagem, digamos assim, modificada, né, que o atacante envia, imagina aqui, ó, tudo cifrado, esses pacotes cifrados, tá aqui o atacante. Ele vai enviar isso para um servidor. Beleza? Obviamente com um pad em Oracle aqui, com um preenchimento nesses pacotes, mesmo sendo criptografados. Beleza? Para cada mensagem modificada que o atacante envia, o servidor verifica se o preenchimento está correto. Que preenchimento é esse? É justamente o preenchimento nesse formato. Se está no formato PKCS, opa, está no formato. Beleza, começa com 0x00, 0x02. Se o preenchimento estiver correto, o que vai acontecer? O servidor ele pode dar algum tipo de resposta. O servidor vai dar uma response, uma resposta. Beleza? Se o preenchimento estiver correto, o servidor pode dar algum tipo de resposta, como um erro específico ou continuidade na comunicação. E essa resposta é o tal do Server Verify. Server Verify. Beleza? Server Verify. Que é justamente essa resposta. Pode ser um erro ou uma continuidade na comunicação. Se o preenchimento estiver incorreto, o servidor pode enviar uma mensagem de erro totalmente diferente ou simplesmente encerrar
a comunicação, dá ali um reset, digamos assim, por exemplo, beleza? Então, assim, vai haver um server verify de qualquer forma. Server verify tanto na resposta tanto na resposta correta ou quanto na resposta incorreta também. Ou seja, aqui também vai ter um server verify. Tá? Então, eu vou ter sempre um server verify. Ao analisar esses feedbacks desse server verify, deixa eu abaixar um pouco mais. Imagina, ao ele ter esse feedback do servidor, seja de erro ou uma resposta ok, o atacante pode determinar se a mensagem descriptografada está no formato PKCS ou não. Beleza? Ou seja, ele vai saber se aquela mensagem que foi enviada está no formato PKCS ou não. E, em seguida, com base nisso, é que ele vai para... Se aqui a gente tinha a quarta, né? O quarto pilar, a gente vai ter o quinto pilar, que vai fazer todo sentido. Ou seja, é aqui que vai ocorrer a tal da inferência das informações. Que informações são essas? Inferência da informação que ele quer buscar, que são exatamente o quê? As chaves. Beleza? Ou seja, o atacante ele continua modificando esses textos cifrados e observando o comportamento do servidor. Ao longo do tempo, e digamos assim, após um número significativo de tentativas, o atacante ele consegue refinar suas suposições sobre o valor da chave ou do texto descriptografado. Tá? A grande questão é que eventualmente ele pode descobrir a chave de seção criptografada. Se o ataque for contra uma conexão SSL ou TLS, ou qualquer outro valor que ele possa descobrir, como uma chave privada, por exemplo. Entendeu? Então aqui ele não se limita apenas à chave privada, ele se limita também a descobrir a seção, a chave, né, de seção criptografada ali usada no momento da comunicação SSL e TLS. Beleza? Tranquilo? Então, o ataque drone ele compromete as conexões TLS, explorando servidores que ainda suportam o SSL v2, que é vulnerável a ataques contra sua implementação de RSA. Beleza? Ou seja, o atacante ele usa a fraqueza do SSL v2 para obter a chave de seção TLS, permitindo descriptografar as comunicações protegidas. Ou seja, essa vulnerabilidade ela é crítica porque mesmo servidores que apenas suportam SSL v2 em paralelo com o TLS podem ser comprometidos de qualquer forma. Tranquilo? Então, assim, portanto, se o teu servidor Apache está configurado para permitir comunicação SSL v2, cuidado, beleza? E como que eu descubro isso? Eu trouxe até uma... Deixa eu ver se eu tenho essa imagem. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu ainda tenho ela aqui. Tenho. Aqui, ó. Aqui está um exemplo de um servidor web aceitando. Aqui no caso, aceitando todas as comunicações SSL, todas as versões SSL menos SSL v2. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Aqui eu tenho o SSL aceitando apenas a versão 1.2 quanto a versão 1.3. Tá? Então, é basicamente assim que a gente habilita e desabilita, né, a flagzinha lá no httpd conf. Beleza? Tranquilo? Só para a gente ter uma ideia. E agora,
Deixa eu ver aqui. A gente pode falar do Switch 32. Esse aqui é muito maneiro. Ó, o Best a gente já falou nas aulas anteriores. O Poodle também, na primeira aula, na primeira parte. E agora a gente vai falar, por último, já de cara, o Switch 32. Tá? Vamos lá. Deixa eu trazer mais pra cá. Simbora. Switch 32. Por último, esse carinha aqui. Deixa eu só beber uma água. Só um minutinho. Tá acabando, galera. Vamos lá. Switch 32. Bom, já de cara, aqui, antes de mais nada, eu quero trazer para vocês, de novo, novamente, o contexto do Switch 32. No contexto de criptografia também, a gente sabe que existem dois grandes grupos: assimétrica e simétrica. Beleza? Opa. Simétrica. E aqui a gente tem dois outros pequenos grupos, que é criptografia simétrica de bloco e a de fluxo. Em específico, a de bloco, a gente já viu os exemplos, né? Nós temos AES, nós temos o DES, o Triple DES, o Two-Fix, Two-Fish, beleza? Entre outros, tá? Na de fluxo, nós temos a RC4, nós temos Salsa 20, nós temos o Cha-Cha 20, beleza? A grande questão no Switch 32, a gente tem vulnerabilidade voltada a esses dois caras aqui, o Triple 10 e o 10, tá? Ou seja, todo o contexto de vulnerabilidade parte desses dois caras aqui, tá? O problema está aqui. Exatamente aqui. Beleza? Tranquilo? Isso a gente precisa ter em mente, ou seja, as cifras DS Triple 10, conforme usada nos protocolos TLS, SSH e IPsec, em alguns momentos, tem um limite de aniversário. Olha, preste bem atenção. Antes de eu falar nisso, deixa eu copiar aqui um link, que aí vai ficar mais fácil para vocês poderem ver. Olha isso. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse link aqui, cara. Não tô. Olha isso aqui. CVE 2016-2186. As cifras DS Triple 10, conforme usada nos protocolos tanto TLS, SSH e IPsec, ou seja, já sabe que o Switch 32, se vier no enunciado em alguma questão, os protocolos tanto TLS quanto SSH, IPsec e outros protocolos e produtos têm um limite de aniversário de aproximadamente 4 bilhões de blocos, que é exatamente 2 elevado a 32, tá? O que torna mais fácil, olha isso, cara. Quando é usado um contexto de DS, Triple 10 como criptografia simétrica nas comunicações de TLS, SSH e IPsec, ou seja, não é em qualquer contexto, é no contexto do DS, Triple 10, no contexto de comunicações criptografadas TLS, SSH e IPsec, eles têm um limite de aniversário de aproximadamente 4 bilhões de blocos, o que torna mais fácil para invasores remotos obter dados de texto não criptografados
por meio de um ataque de aniversário contra uma sessão criptografada de longa duração. Ou seja, não é qualquer sessão criptografada. É sessão criptografada de longa duração, ou seja, de longos tráfego de informações, de compartilhamento de informações, conforme demonstrado por uma sessão HTTPS usando Triple 10 no modo CBC, que a gente já viu, que é o modo de encadeamento de criptografia em bloco, né? Também conhecida como ataque switch 32, beleza? Vamos lá, então, ou seja, a gente já está no contexto aqui do CBC. Agora isso aqui já não é mais novidade para você, tá? A grande questão aqui é, primeiramente, o limite de aniversário mencionado no contexto do ataque switch 32 está relacionado a um conceito matemático, tá? Quando fala em limite de limite de aniversário. Esse limite de aniversário, ele nada mais é do que um paradoxo do aniversário que é frequentemente usado para descrever probabilidades de colisões. Probabilidades de colisões. O que isso significa, tá? Colisões de dados, beleza? Ou seja, só para você ter uma ideia, o paradoxo do aniversário descreve a probabilidade de, por exemplo, fazer uma analogia aqui, de um grupo de pessoas, em um grupo de pessoas, duas delas no mínimo terem o mesmo aniversário. Pensa o seguinte, imagina uma sala, você está dentro de uma sala, onde nessa sala de aula você tem um grupo de pessoas, que você imagina que inclusive sejam muitas. Qual é a probabilidade que pelo menos duas pessoas dessa tenham a mesma idade? A mesma data do aniversário, perdão. Por exemplo, meu aniversário é 21/6/1990. Eu entro numa sala com 100 pessoas, com 20 pessoas, com 15 pessoas, com 10 pessoas. Qual é a probabilidade de que tenha alguém, além de mim, com a mesma data de aniversário? Isso é o limite de aniversário. É a possibilidade, a probabilidade de uma colisão acontecer. Ou seja, no meu caso de exemplo, houve uma colisão de quê? De data de aniversário. Uma outra pessoa dentro dessa sala possui a mesma idade que eu, ou seja, a mesma data de aniversário, digamos assim. Tá? Beleza? Essa é a ideia. Ou seja, apesar de parecer intuitivamente que seria necessário um grande número de pessoas para que duas pessoas compartilhassem o mesmo aniversário, né, a probabilidade de colisão dentro de uma sala, por exemplo, para isso acontecer, seguindo a probabilidade, apenas ter 23 pessoas dentro de uma sala já aumenta a possibilidade que duas pessoas dentro de uma sala com 23 pessoas consiga ter duas pessoas com a mesma data de aniversário, beleza? Ou seja, tem uma probabilidade disso acontecer. E no mundo e no conceito de criptografia, para descrever essa probabilidade de colisões em conjuntos grandes de dados criptografados, é um conceito muito bem utilizado. Tá? Ou seja, esse conceito é utilizado, né, de limite de aniversário, ele é utilizado em criptografia para descrever a probabilidade de colisões em conjuntos grandes de dados. Beleza? Probabilidade de colisões de dados volumétricos, tá bom? Ou seja, esse paradoxo do aniversário implica que, após criptografar um número suficientemente grande, há uma alta probabilidade de que dois blocos pelo menos diferentes, dois blocos diferentes de texto claro, ou seja, que tenham textos distintos, resultem no mesmo bloco cifrado. Cara, como isso é possível?
Ou seja, mesmo texto cifrado, tá? Ou seja, qual é a probabilidade de acontecer com que dois blocos diferentes de texto distinto tenham o mesmo código, mesmo número de texto cifrado, ou seja, é o mesmo. Porém, quando você decifra esse pacote cifrado, você vai ver que são textos totalmente diferentes. Beleza? Ou seja, relembrando, o paradoxo do aniversário implica que, após criptografar um grande número suficiente de grandes blocos, há uma alta probabilidade que dois blocos diferentes de texto plano resultem no mesmo bloco de texto cifrado, ou seja, uma colisão. Por exemplo, para um bloco de 64 bits, só para você ter uma ideia, bloco de 64 bits, há um total de 2 elevado a 64 possíveis valores de blocos. Beleza? Tranquilo? É muito bloco, cara. É muita coisa. São muitos valores distintos que podem ser gerados num bloco de 64 bits. Beleza? Contudo, devido a esse paradoxo do aniversário, a grande questão é que neste contexto de 2 elevado a 64, pode acontecer probabilidade de colisões. E quando isso acontece? Vai acontecer quando chegar a uma geração de 2 elevado a 32. Aproximadamente 4 bilhões um pouco mais, né, de 4,3, na verdade, bilhões de blocos de dados. A probabilidade de uma colisão torna-se efetivamente significativa. Ou seja, se eu tenho 2 elevado a 64, que isso aqui é um número absurdamente alto de blocos que eu posso gerar, quando eu chego aproximadamente a 2 elevado a 32 de blocos cifrados, pode acontecer de 2 blocos de diferentes textos distintos terem o mesmo texto cifrado. A partir desse momento, preste bem atenção, a partir desse momento eu tenho uma colisão. E é por conta dessa colisão é que há a possibilidade de ter um ataque de switch 32. Por que 32? Porque é o 2 elevado a 32. Que isso vai levar a um número muito grande, onde a partir dessa geração de 2 elevado a 32 blocos, a gente vai ter a possibilidade de ter o mesmo texto cifrado em 2 blocos distintos. Beleza? Ou seja, o ataque de aniversário no switch 32 significa o quê? O ataque switch ele explora o fato de que em uma sessão de HTTPS de longa duração, ou seja, isso aqui só acontece, esse contexto aqui só acontece nos casos em que, vou até colocar de outra cor, não é em qualquer caso. É no caso, deixa eu trazer mais para cá. É no caso em específico em conexões HTTPS de longa duração. De longa duração. Beleza? Quando aqui é que está o pulo do gato, né? O ataque de switch 32 explora o fato de que em uma sessão HTTPS de longa duração, usando o quê? Usando o DES e o Triple DES, né? Em que modo? No modo CBC, como a gente já viu, de encadeamento, né, de criptografia em bloco, se usa uma grande quantidade de dados transmitidos, tá? E esse volume de dados transmitidos, né, de 2 elevado a 32 blocos, né, a probabilidade de conclusão de blocos criptografados se torna grande. Quando essa colisão ocorre, um atacante pode utilizar essas informações para realizar um ataque de aniversário, que permite o quê? Uma recuperação de parte do texto, ou seja, quando isso acontece, o ataque aqui é revelado. O atacante, ele recupera, ele consegue extrair
determinadas informações quando esse evento acontece. Ou seja, quando uma colisão ocorre, um atacante ele pode utilizar essas informações para realizar um ataque de aniversário, que permite o quê? A recuperação de parte do texto claro, tá? Que é o texto original antes da criptografia ou outras informações valiosas, entendeu? Por que isso é perigoso? Quando blocos de texto cifrado colidem, isso pode fornecer informações ao atacante sobre o conteúdo do texto original. Essa é a ideia. Tá? E permitir a realização de outros ataques como adivinhação, né? Dedução, inferência. Né? Ou seja, cifras de blocos como DES e Triple 10 têm um tamanho de bloco pequeno, 64 bits apenas, o que torna mais fácil atingir esse limite. Esse limite de aniversário, especialmente em sessões de longa durações com grande quantidade de dados. Beleza, galera? Então, deixa eu voltar aqui. Se você chegou até aqui, saiba que vou te dar meus parabéns, tá? Você tá focado, tá focada, realmente você tá em busca do teu sonho, da tua vaga, de realmente conquistar, de ser nomeado, tá? E espero ver a tua aprovação, tá? Se você for aprovado, vem aqui, comenta aqui no nosso canal, dê o seu joinha também, se inscreva no canal, pode mandar mensagem, gostaria muito de ver aí, né, a galera que tá, né, tá aí se dedicando nessas aulas aqui no canal e que à medida que vocês forem passando nas provas, né, vocês podem ir avisando lá no Instagram, né, lá no Telegram, aqui mesmo no feedback, tá? Se essa aula te ajudou. Então, esse é o nosso objetivo, de tentar trazer o máximo de informações possíveis, tá? Para vocês, tranquilo? Então, galera, eu termino por aqui essa saga, né, de 4 partes aí para o item 4.2 CVE. E o nosso objetivo agora é partir para a segurança defensiva. Então, nessa última semana antes da prova do BNDES, a prova do BNDES é dia 13, se eu não me engano, dia 13, domingo. Então saiba que a gente vai tratar sobre alguns assuntos, vou trazer algumas questões, só que como é a última semana, eu vou usar a metodologia diferente, né? A gente vai resolver questões batidas, bem rápidas, e trazer ali um conceito ou outro para a gente poder fazer a revisão, né? Fazer ali, tentar trazer à mente algumas informações importantes que você precisa de fato ir para a prova, beleza? Então, galera, tamo junto, fiquem com Deus, um forte abraço para vocês e se inscreva no canal, dê seu feedback, tamo junto, fiquem com Deus e entra lá no Telegram porque eu vou disponibilizar o material lá, tá? Tamo junto, um abraço.